Hoje, dia de São José, dia 19 de março, esposo da Virgem Maria. Hoje é uma solenidade, é padroeiro principal da igreja, e o evangelho que nós vamos ver é tirado de Mateus. Assim diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, este é a narrativa tão simples do evangelho de hoje, por ocasião desta solenidade de São José, que é também meu padroeiro. Eu me chamo José. E aqui pertinho de Santa Maria tem a cidade de São José do Passabém. Hoje lá é festa, é o padroeiro principal e é a festa também da cidade. Eu estive celebrando lá antes de ontem, foi muito acolhedor, muito bonito. Um obrigado ao padre Sérgio, que é o pároco de lá, pela gentileza em me acolher, as minhas tias que moram lá, a família da minha mãe toda é de Passabém, a minha tia Dalisa, tia Geraldina, tia Rita, e eu tenho ainda mais uma outra tia que mora em Belo Horizonte, mas também tem a sua origem lá. Minha mãe tem a sua origem lá, em Passabém, uma cidade belíssima, toda o acesso é todo por asfalto, e eu agradeço muito a acolhida, e uns parabéns à cidade, ao município de Passabém, São José do Passabém, onde eu também tenho minhas raízes, pela festa de hoje. O texto do Evangelho, em primeiro lugar, nós notamos que o clima é Jesus, né? Tanto Maria quanto José estão em função de uma obediência, de uma fidelidade, de uma lealdade a Deus, que eles foram chamados na história da salvação para uma grande missão. Maria, a mãe de Jesus, por obra do Espírito Santo, e José foi escolhido para ser o pai terreno de Jesus, ainda que não fosse pai pela geração humana, porque Jesus é o Verbo gerado eternamente pelo Pai. E, portanto, a sua concepção no seio de Maria, diz o texto de Mateus, não sou eu, e aqui a palavra Espírito Santo está com E e S maiúsculo, que corresponde à tradução do grego pneuma, que é um nome substantivo, um nome próprio. E, portanto, quando no Novo Testamento nós temos, principalmente nos Atos dos Apóstolos, enfim, quando nós temos pneuma, se traduz por espírito, força, sopro divino. Mas quando esse pneuma é precedido pelo artigo pneuma, é Espírito Santo com E e S maiúsculos, terceira pessoa divina, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então o evangelho aqui é muito claro, o evangelho de São Mateus. A nossa fé é baseada no texto bíblico, na revelação. Naturalmente, se eu não acredito na revelação, nada disso
vai valer como fundamento da fé. Depois aqui tem Maria estava noiva, estava prometida em casamento, e nessa ocasião, sem ainda o casamento ser efetuado, ela ficou grávida. E aí ela discretamente não disse nada, porque ela esperava exatamente que o próprio Deus a ajudasse, a acompanhasse nesse momento difícil, porque pelas leis mosaicas, neste momento, a mulher que ficasse grávida não do seu esposo prometido, marido, noivo, prometido em casamento, ela teria um destino muito, muito trágico, né? José gostava de Maria e por isso falou: vou abandonar, ficar quietinho. E aí, né? E neste momento que José pensava nisso, apareceu-lhe em sonho um anjo que explicou para ele o que estava acontecendo. Na verdade, esta aparição em sonho equipara José aos antigos patriarcas, onde os sonhos, como forma de revelação de Deus, eram muito recorrentes. Vejam, por exemplo, o outro José do Egito, né? Ele no sonho também teve esta revelação de Deus a respeito da sua missão. Assim também José teve, e ele é considerado, portanto, o patriarca da igreja. Assim como Abraão é o patriarca de todos aqueles que têm fé, incluindo os judeus, de modo especial, José é como Abraão para nós, é o patriarca, até porque aqui lhe é dada uma prova, ele dá a Deus uma prova de fé, porque ele crê exatamente naquilo que lhe foi revelado em sonho, que é uma forma mais humilde da revelação de Deus, porque no sonho a gente não acredita, né? Sonho é sonho. Mas ele acreditou, e neste sonho, que não foi só esta vez, outras vezes também, por exemplo, a fuga para o Egito, sempre um anjo aparecendo em sonho. É uma forma humilde, como São José sempre o foi. E aí José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. José pode, portanto, ser para nós também aquele que nos gera pela fé. É um homem justo, diz a Escritura, é um homem de fé e um homem que obedece a Deus. São José deve ser o nosso modelo, como deve ser modelo para todos aqueles que também se chamam José. A todos os Josés, um grande abraço e que São José proteja a todos. Sabem também que São José é padroeiro da boa morte, né? Porque ele não se sabe quando ele morreu, mas não foi. Quando Jesus começou a pregação, não se fala mais de São José. É de se supor que ele tenha morrido entre a infância de Jesus, depois que Jesus voltou daquela último acontecimento que São José se faz menção na Escritura, é exatamente na perda do menino Jesus no templo. Ele encontra e manifesta o seu sofrimento, a sua aflição por ter perdido a criança, e fala com Jesus: meu filho. Maria fala com Jesus: meu filho, teu pai e eu estávamos aflitos e buscávamos, e Jesus dá uma resposta que São José medita no seu coração. Não sabiam que eu devo me ocupar com as coisas do meu pai? Ou seja, Jesus já tinha consciência de que José era aquele humilde guardador, cuidador, aquele que o acompanhou. Depois disso não se fala mais sobre Jesus, sobre José, e aí se supõe que ele tenha falecido antes de Jesus começar a sua vida pública. E por que padroeiro da boa morte? Porque certamente ele morreu cercado por Jesus e Maria. Esta é uma morte do justo, é uma morte que de fato demonstra a santidade de alguém quando morre em companhia, em tão agradável companhia.
Maria, Jesus e Maria. Invoquemos hoje Jesus, Maria e José, Sagrada Família. E que Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, no domingo, nós teremos a grande homilia do domingo. Que Deus abençoe a todos. Até mais.